Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Desejo a todos uma ótima segunda-feira. Que o Papai do Céu possa abençoar o nosso dia, a nossa vida, com muita saúde, muita paz, muito amor. Como é que foi o final de semana de vocês? Deu para descansar bastante? Eu espero que tenha dado para descansar, para a gente iniciar a nossa semana de aulas com bastante força de vontade, coragem, fé, ânimo, certo? Meus amores, em relação à semana passada, a semana de avaliações, a gente teve um bom resultado, certo? Aos alunos que fizeram, tiraram notas muito boas. Aos que não fizeram, a gente vai resolver ao longo dessa semana as pendências, ok? E os alunos que ficaram de reforço, a tia vai entrar em contato para a gente resolver a questão da nota, tá certo? Meus amores, nessa semana a gente vai realizar o segundo simulado de matemática, ok? Por isso, a nossa aula de hoje a gente vai estudar o Aprova Mais, ok? Gostaria que vocês pegassem o Aprova Mais de vocês para a gente iniciar a nossa aula. Meus amores, vocês lembram que a gente estudou alguns conjuntos numéricos? A gente viu os conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros, e na nossa aula de hoje nós iremos estudar o conjunto dos números racionais, ok? Abram aí o livrinho de vocês da Aprova Mais na página 121 para a gente iniciar. Vocês lembram que os números naturais são representados pela letra N? Lembram? Muito bem. Letra N, a gente representa pela letra N, aqui a gente abre o colchetes, 0, 1, 2, 3, 4, a gente coloca 3 pontinhos para indicar que é reticências, são infinitos outros números, certo? Aqui, ó, 4, 5, 6, infinitos outros números, certo? Aqui a gente fecha colchetes. Ok? Então, aqui os números naturais são aqueles que a gente utiliza no dia a dia. São os números naturais. 0, 1, 2. Então, é só adicionando mais uma unidade. Ok? Os números inteiros. Os números inteiros são representados pela letra Z. Ok? Os números inteiros. Quem é que estão presentes nesse conjunto? Os números naturais e os números negativos. Certo? Então, a gente vai abrir aqui o colchetes para a gente colocar nesse conjunto numérico os números. Menos 3. Aqui primeiro, antes dos números, a gente coloca reticências para indicar que existem outros números, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí aqui, desse lado à direita, a gente coloca os números positivos, né? Que são os números naturais. 1, 2, 3, coloca reticências e fecha o colchetes. Então, os números inteiros os números inteiros são formados pelos números negativos e pelos números positivos, né, que são os números naturais, ok? Já os números racionais, que a gente vai estudar na nossa aula de hoje, ele é formado pelos números naturais e pelos números inteiros. Então, dentro dos números racionais estão contidos os números naturais e os números inteiros, ok? Os números racionais, o conjunto dos números racionais é indicado pela letra Q, certo? Qual é a diferença dos números racionais para os outros números, se esses estão contidos nos números racionais? A diferença é porque nos números racionais a gente vai ter números decimais e frações, ok? Então, os números racionais são formados por frações, né? Aquelas frações que a gente tem um numerador e o denominador embaixo, certo? E pelas frações, que são resultados dessas frações, ok? Vamos aqui a um exemplo. Aqui a gente tem uma reta numérica. Aqui a gente vai ter os números naturais, né? Ó, 1, 2, 3, né? Aqui
os números negativos, que são os números inteiros. Menos 3, certo? Aqui a gente tem uma reta numérica, né? Agora a gente vai incluir nessa reta os números, outros números racionais, que são característicos desse conjunto, certo? Entre o 0 e o 1, meus amores, existe um número, existe um valor, né? Então, existe a metade de 1. Entre 0 e 1, a gente tem a metade de 1. Como é que a gente representa a metade de 1? A gente representa, ó, colocando 1 sobre 2, né? Porque na metade de 1, 1 sobre 2. Dividindo 1 por 2, a gente vai ter a metade de 1, que é 0,5. Então, a gente pode representar a forma decimal aqui embaixo, 0,5. A gente dividindo 1 por 2 dá 0,5. Então, numa fração, a gente tem uma fração, uma divisão ou uma razão, certo? Aqui a gente vai ver aqui o exemplo. 1 dividido por 2. Como vocês sabem, 1 é menor que 2. Então, a gente acrescenta o 0, né? Ó, o 0 aqui no dividendo e o 0 e a vírgula no quociente. Qual é o número que eu coloco aqui no meu quociente que multiplicado pelo meu divisor resulte no meu dividendo exato, com um número exato ou aproximado? O 5, né? Porque 5 vezes 2, 10. Para 10, nos resta o quê? Nada, né? Então, aqui nessa divisão, a gente tem 0,5. Então, que número é esse? É um número decimal. O número decimal, meus amores, tem uma parte constituída pelo número inteiro e outra parte pelo número decimal, que é separado por uma vírgula, certo? Então, um exemplo de número decimal, 3,25 3,21 é um exemplo de número decimal, que a gente tem um número inteiro e um número decimal, certo? Separado por quê? Por uma vírgula, ok? Meus amores, abram aí na página 121. Na página 121, a gente tem algumas classificações referentes aos números racionais, certo? A gente tem os números racionais não nulos, os não negativos, os não positivos, os racionais positivos e os negativos, certo? Vamos lá resolver a primeira questão. A primeira questão pede para você assinalar V ou F. V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá observar esses números. Item A. 0,5 é um número racional não negativo? A gente observa aí que o número 0,5 é um número racional, porque é um número decimal. O número decimal está contido no conjunto dos números racionais, então esse número é um número racional. Ele não é negativo, porque ele não tem o quê? Ele não tem o símbolo de menos antes do número, né? Então ele não é negativo, certo? Então você pode marcar aí verdadeiro. B, 3 sobre 2, 3 dividido por 2, não é um número racional. Mentira, né? É falsa essa informação, porque a gente viu que a fração é um número racional, né? Então, aí você coloca falso. Item C, menos 1 é um número racional negativo? A gente viu que é verdade, né? Menos 1 é um número inteiro que está contido no conjunto dos números racionais, né? Item D, 0,9999. A gente percebe que aí é uma dízima periódica, né? Então, é a mesma coisa que 1, né? Porque a gente tem 0,99. É o mesmo que 1, ok? Então, você pode marcar aí e ver. Página 122. Na página 122, vocês vão resolver a segunda e a terceira questão. Se atentem para a segunda questão. Item A. A que fração corresponde o total de bananas maduras compradas por Leila no mercado? Escreva essa fração em forma de número decimal.
Muito bem. Você observa na questão que a Leila comprou 10 bananas, sendo que só 6 eram maduras. Então, ele quer, no item A, que você represente o total de bananas maduras. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma fraçãozinha para que você possa encontrar o número decimal, ok? Vamos aqui olhar no quadro. Que a gente tem o quê? Uma fração em que o 6, que é a quantidade de bananas maduras, vai ficar o quê? No numerador, e no denominador a gente vai ter a quantidade de bananas que foram compradas. Não foram compradas 10 bananas, então a gente vai colocar embaixo do 6, que é a quantidade de bananas maduras, o 10, ok? Então a gente vai ter 6 sobre 10, ok? Nessa fração. Para que a gente possa encontrar o número decimal, a gente precisa dividir 6 por 10. Quando a gente tem uma fração, é o mesmo que dividir, é o mesmo que ter uma divisão, ok? Então, é 6 por 10. 6 por 10. 6 é menor do que 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 0, né, aqui no dividendo, e o 0 e a vírgula no quociente. Coloca 6 no quociente, porque 6 vezes 10, 60. Então, aqui, meus amores, o número decimal é 0,6, ok? No item B, vocês vão fazer a fração que corresponde, aqui está pedindo uma fração, né? Que corresponde à quantidade de bananas que não são maduras, né? Então, se 6 de 10 são maduras, o restante é quanto? Então, basta você subtrair, né? 10 menos 6 para você encontrar a quantidade de bananas que não são maduras. E você vai representar esse número em forma de fração. Se a gente já sabe que o 10 é o denominador, né? Então, o numerador, no caso aí, é o número de bananas que não são maduras, ok? E aí você vai representar. Você pode desenhar essas 10 bananas e pintar somente a quantidade de bananas que não são maduras, ok? Ou então fazer um gráficozinho de pizza. Você pode aí fazer um gráficozinho de pizza, né, representando, você coloca 10 fatias, né, para representar as 10 bananas, né, 1, 2, 3, 4. Pronto, você pode fazer um gráfico de pizza representando a quantidade de bananas, né, e pintar só a quantidade de bananas que não estão maduras, certo? Pronto, você pode representar assim. Ou então, desenhando as bananas, ok? Na terceira questão é bem simples, ó. Em cada item, pinte a fração indicada. Você tem aí 2/8, né? 2 sobre 8. De uma barra de chocolate. Então, você tem aí 8 barrinhas, né? Então, você vai pintar quantos quadradinhos? Só 2, né? Item B, da mesma forma. Você tem 6 sobre 6. De balões, então aí você tem o total completo, né, de balões, então aí você vai pintar todos eles, ok? No item C, 5 sobre 10, então você vai pintar somente os 5 bolinhas, ok? Meus amores, então a atividade de hoje é a primeira questão da página 121, a segunda e a terceira da página 122. Caso vocês queiram fazer a 123, a quarta, a quinta e a sexta, fica a critério de vocês. É muito importante para assimilar o conteúdo, né? Se vocês quiserem fazer, é muito interessante. São questões fáceis, certo? Página 123. Meus amores, bons estudos, boa atividade e até a nossa próxima aula. Beijo!